Começando aqui mais um episódio do HCast, o podcast do Homem com H minúsculo. Eu sou Gessé Oliveira. Eu sou Diego Almeida. Nós somos urologistas, andrologistas, especialistas em saúde do homem. E esse episódio do HCast promete muito. Nós trouxemos aqui uma pessoa que eu tenho certeza que se a gente conseguir acessar aí pelo menos 10% da mentalidade desse rapaz, a gente vai sair daqui de fato transformados. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês que assistir a este episódio vai sair transformado também. O homem é lutador, professor, só a quantidade de arte marcial aí que ele fez aqui, eu já perdi a lista, mas eu vou deixar, claro, ninguém melhor do que ele para poder se apresentar e aí a gente começar essa invasão da mente de Minotaurinho. Bem-vindo ao nosso podcast, ao HCast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, né, compartilhar o nosso conhecimento, nossa vivência para a sociedade, para o homem, né, que é o que sustenta a bandeira, mas ao mesmo tempo ele sofre um pouco com essas responsabilidades. Perfeito. E vamos dar dica aqui na medida do andar. Muito obrigado. Maravilha, bem-vindo. Então, você já começou com o intuito real do HCast, né? É o peso que muitas vezes o homem carrega e a gente não sabe como muitas vezes pedir ajuda, né? Mas conta um pouquinho aí pra gente da sua história, de onde você veio, como foi que você começou aí na atividade física, no esporte. Conte aí um pouco pra gente. Bom, eu nasci no Maranhão, em 1981, fazer 45 agora, né? Eu só comecei a treinar arte marcial com 9 anos, quando eu fui para a cidade para ser alfabetizado. Então, até os 9 anos a gente não sabia ler nem escrever. Sim. Né? Então, foi quando eu fui transferido para a cidade. E aí, eu assistia filme de Bruce Lee. Caramba! E na cidade não tinha academia. E eu ficava treinando os chutes, os socos sozinho, mas sem noção nenhuma. Sim. E aí, quando passar de um tempo, abri uma academia, eu fui, me matriculei. Eu virei professor, falei, só saio aqui quando eu pegar a faixa preta. Ele deu uma risada assim, ficou quieto. Quem é esse menino aí que tá vindo pra cá com esse discurso, né? E aí, para pagar a minha academia, não tinha condição, eu vendia geladinho. Eu estudava num horário, vendia geladinho, pagava a academia. Quando 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio, eu me tornei instrutor. Fui 3 vezes campeão estadual de karatê, Maranhão, fui indo. E realmente fui o primeiro faixa preta da cidade. Caramba. Só que o que acontece, como hoje os jovens que praticam esporte estão em pequenas cidades, falam assim, poxa, cara, eu tô aqui, mas ninguém me apoia, ninguém me ajuda. E é uma coisa seguinte, o que você está fazendo para alguém lhe apoiar? Às vezes, você tem que largar tudo que você ama, seu conforto e ir embora. Então, eu ganhava competição, eu dava aula para um grupo de crianças, só que eu não tinha apoio nenhum, né? Uma cidade muito pequena, dependendo do município, e não tinha uma renda tão boa. E quando eu completei 18 anos, minha tia falou, cara, é bom você ir embora para outro lugar. Aí tinha a opção Rio, Bahia, né? Sim. Aquele clima do carnaval baiano alegre, e eu acertei, eu não errei. Olha. Aí minha tia pagou uma passagem minha, me deu mais R$200, e ela falou, se você tiver necessidade, você me liga que eu te mando o dinheiro. Naquela época, o orelhão, né? Não tinha a fichinha, a comunicação, celular, não tinha WhatsApp, nada disso. Então, eu vim para cá. Só que dentro do ônibus, né, interessante isso, Deus coloca pessoas importantes em nossas vidas. Aí eu vi um cara falar, poxa, esse cara fala cantando, então ele fala igual baiano. Me aproximei dele. Comecei a conversar e ele era professor de capoeira. Overlan, é um nome que eu não esqueço, tá aqui gravado na minha cabeça. E isso tem mais de 27 anos. E comecei a conversar e ele, poxa, eu sou vendedor. O que você vai fazer em Salvador hoje? Eu quero trabalhar e treinar, só que eu quero treinar boxe. Quando chegamos na rodoviária, ele virou para mim, cara, você vai para onde? Eu não sei. Eu te levo. Me levou lá para Brasília Lemos, uma rua que tinha na boca do rio, você atirar no escuro, sabe? E aí, quando chegou lá, a senhora, a tia dele, as filhas... Ô, meu amigo aqui, tinha conhecido no mesmo dia. Mesmo dia. A senhora, não, tá em casa. Tem um quarto ali, uma cama e um fogão para alugar. R$60 o aluguel. Eu digo, eu quero. E ele me levou na academia Monte de Pedra, Newton, Monte de Popó na época. Já tinha Monte de Pedra ali, Mato de Brotas.
2001, mais ou menos, início de 2001. Ah, não. E aí comecei a treinar boxe ali, mas sem conhecer ninguém. Com 15 dias, né? O dinheiro começou a diminuir, eu digo, eu não vou pedir dinheiro minha tia, não, eu vou trabalhar. Qualquer coisa que eu arranjar, eu faço. Eu cortava lenha, eu fazia qualquer coisa. Eu sempre fui pronto. Para qualquer campo de trabalho que você me botasse, pedreiro, eu fazia. Não tinha conversa. Vamos botar na roça? Eu fazia. Porque eu vim da roça, eu vim do mato. Eu vim pronto. E aí... Desculpa. Tá tranquilo. Aí, perdão. E aí, quando eu fui no mercado, né? Tinha um senhor... Aí, você está precisando de alguém aqui? Aquele negócio meio bruto ainda, né? Que eu digo, eu sou bem bruto. Uhum. Aí ele disse, rapaz, me dê teu currículo aí. Eu digo, moça, eu não sei nem o que é currículo. Eu nunca tinha ouvido na minha cabeça a palavra currículo. Mas eu virei para ele o seguinte, eu digo, não tenho currículo, mas tenho uma história para lhe contar. Você me escuta 2 minutos? Eu disse, ó, eu vim do Maranhão, estou desempregado, não conheço ninguém aqui, eu preciso ser atleta, eu preciso treinar. Quando terminei a história, ele olhou para mim, eu vim do Piauí carregando caixa de tomate nas costas, está empregado. Pronto, essa foi nossa conversa. Esse foi nosso contrato de trabalho. 2 caras, se conectando, nos conectamos, e aí comecei a trabalhar com ele, trabalhei muitos anos, e comecei, daí então, conhecer pessoas, aí eu comecei com o jiu-jitsu, eu comecei com kickbox, e aí minha vida começou a andar daí. E comecei a vida de atleta, né? Sim. Atleta já de MMA, só que o que acontece? Eu sempre planejei uma coisa, eu quero lutar e entender os processos. Não importa o que vai dar. Eu não estava sonhando exatamente com um cinturão de A ou B. Eu precisava entender os processos. Porque eu queria ser treinador, eu queria ser professor. O seu objetivo desde sempre foi esse? Foi ser treinador, ser professor. Então você passou pelo processo de atleta para se lapidar para ser um professor. Exatamente. Eu lutei boxe amador, eu lutei kickboxing, eu lutei jiu-jitsu, MMA. Mas assim, mesmo nesse período tão difícil de tentando ser atleta, como eu lhe falei, eu saía, trabalhava à noite, toda de vigilante, saía de manhã e ia treinar. Tomava porrada o dia inteiro, voltava para casa, dormia no outro dia seguinte a mesma coisa. Fazia em média 2, 3 treinos por dia. E aí eu fui investindo nessa... A grande vantagem também é conhecer pessoas. Eu digo para todo mundo, Deus te abençoa através das pessoas que estão à tua volta. Se eu brigo contigo, essa bênção não vem. Eu que estrago. Então eu procurei construir isso na minha carreira de atleta. À medida que eu fui parando de ser atleta, fui fazendo a transição para professor. Muito difícil, porque essa transição de atleta para professor... Você não tem um professor te dando uma instrução nessa transição. E qual é o grande problema que a gente faz sem essa instrução? Você acha que é atleta, aí pega o aluno, dá um monte de porrada, nocauteia, dá porrada. Sim. Isso é um problema. Eu não tinha quase aluno, porque ninguém gostava de fazer porrada comigo. Quem, né? Quem entra... O cara já entra perdendo. Cara, eu tô errando em alguma coisa. E aí eu comecei simplesmente a perguntar para as pessoas, o que você quer? Como você quer? O que você quer aprender? Não, eu não gosto de fazer combate, não. Opa, eu já respeito esse cara. E aí minha vida começou realmente a andar. Mas minha vida foi muito complicada nesse meio, ali mais ou menos até 2012, 2013, que é outro dia, né? Foi até outro dia. Eu não conseguia viver do esporte, tinha que ter emprego. Mas aí eu fui investir na minha carreira. Eu fiz uma faculdade de gestão de segurança do trabalho, eu trabalhei numa empresa, já ganhei mais, eu paguei educação física, eu fiz pós em neurociência do esporte, eu fiz pós-psicologia do esporte, eu fiz N certificações, viajei e fui trazendo para dentro. Fiz curso de terapeuta, porque para dar aula você tem que entender de terapia, entender de comportamento humano. O cara chega para mim de manhã, e aí, como é que você tá? Tem uns que falam assim, eu tô bem, mas o olho tá lá embaixo. Você não dormiu não, o que aconteceu? Então, essa questão de estudar o gesto corporal é muito importante para o treinador. Não. Então, minha vida começou do zero, né? Sim. Mas o segredo foi fazer amigos. Né? As pessoas estão ali à minha volta, acreditando no meu trabalho, você gerando resultado. Essa de ter encontrado uma pessoa, né? É incrível, velho. Você vê que Deus coloca a mão mesmo, né? A gente não vai, né? Você não enxerga o que tá lá na frente, só sabe que tem que ir para ali e lá na frente você vai se resolver, né? Você vai se resolver.
A gente não vence sozinho, né? Não tem Sim. como. Quando tem um atleta no ringue, tem N pessoas por trás dele. Sim. Treinadores, família, médicos, nutricionista, psicólogo. Você tem uma equipe muito grande por trás, né? Ali é só a pontinha do míssil de um processo, né? Que é bem complexo. E durante o seu período enquanto atleta, você tinha todo esse suporte? Como é que era isso? Zero. Zero. É. Nutricionista? Eu acho que isso é importante você falar, porque é um outro momento, né? A gente vê, claro, que os atletas, eles estão cada vez performando melhor, mas existe também toda uma estrutura ao redor desse atleta, né? E se você pega atletas, por exemplo, de quando você começou, como você acabou de citar, né? E vai explanar mais aí, não tinha recurso para nada, né? Era no braço, literalmente, né? Então, você tinha nutricionista? Não, nem alimentação adequada. Entende? Não existia nutricionista. Médico só ortopedista. Eu tinha uma lesão muito grave em 2007 que eu fiquei afastado mais ou menos quase um ano sem treinar direito, porque não tinha um fisioterapia. A fisioterapia não era tão especializada esportiva. Sim. Então foi um educador físico que me colocou para treinar. Eu digo, opa, eu vou estudar educação física, porque esse cara me salvou. Caramba. Né? Então não tinha um médico tão especializado como tem hoje, como as áreas estão bem segmentadas. A nutricionista geralmente era geral, era bem pouco. Suplementação era muito pouco do que tem hoje. A gente não tinha nem patrocínio de suplementação, não tinha nada disso. Quanto tempo você ficou enquanto atleta? Eu fiquei, na verdade... Porque você começou no Karatê. Somando do Karatê, eu fiquei mais ou menos dos 15 anos aos 30. Eu fiquei 15 anos nesse processo aí, mais ou menos. Foram 15 anos, somando o Karatê com as outras modalidades. Mas aí aquilo, eu fiz o planejamento, como eu falei a vocês, meu treinador, digo, eu vou treinar até os 30 anos, após isso eu vou parar para estudar. Aí o pai, né, meu filho hoje tem 20 anos, já aconteceu de cenas eu estar em casa com um troféu na minha frente e meu filho precisar de leite, eu não tenho dinheiro para comprar. Então que hoje não tem um troféu, eu joguei tudo fora. Porque eu disse, não adianta ter troféu se eu continuo passando necessidade. É tipo eu ter um conhecimento, mas não uso ele para nada. Ele é inútil, obsoleto. Então eu joguei os troféus fora e parei de olhar troféu e vou buscar conhecimento. E você vê que é um processo realmente completamente de modelagem mesmo, né? É como você percebe assim, poxa, seu grande sonho, seu propósito era se transformar em professor. Se eu ser professor, eu preciso ter passado por aquilo, entender como funciona, como eu vou ter conhecimento suficiente para, né, aprimorar para chegar nessa fase. E eu acho que esporte tem tudo a ver com isso, arte marcial tem tudo a ver com isso, porque prega exatamente, né? Disciplina, hierarquia, cabeça, como você vai lidar com essa questão física. Então é unir essas duas coisas. E uma dúvida assim minha, hoje o seu foco como professor, como mestre, né, vamos dizer assim, como mentor, formar a sua equipe para desenvolver, para lapidar atletas profissionais para competição e afins, ou você tem um foco também, vamos dizer assim, de treinamento, de ser professor, de questões mais individuais? Porque você falou uma coisa muito legal. Por exemplo, quando a gente pega e fala assim, eu vou começar a treinar um esporte específico, o jiu-jitsu. Uhum. Eu vou entrar na academia e eu, como Diego, vou me, vamos dizer assim, adaptar àquele ambiente, aquele cenário e vou estar junto daquele grupo. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. É você fazer um tratamento o oposto, que é o que a gente prega. Personalizado. Isso. Poxa, de que adianta Diego, que tem um perfil que, como você falou, não está procurando combate, está procurando uma defesa pessoal. Será que o lugar de Diego é aqui? Isso. Nessa academia, com esse grupo, com esse momento? Ou Diego às vezes não tem que estar fazendo um outro tipo de treinamento, uma outra arte marcial, né? Sim. Se adequa ao que Diego quer. Eu achei isso incrível. Então, hoje na sua carreira, como é que você está posicionado? Para um lado, para o outro, as duas coisas? Na verdade, eu tenho um pouco de cada. Sim. Hoje, o meu trabalho comercial que eu chamo, as turmas, sim, né? Mas as turmas são limitadas, porque todas são periodizadas. E eu estou sempre na sala olhando. Por exemplo, uma pessoa treina comigo, aí não dormiu bem. Ele está na fase de força máxima. Pronto, esse cara não faz força máxima hoje, vai para um treino mais leve. Neurocentral não se recuperou, não tem como fazer força máxima. É só um exemplo. Na luta em si, lá tem pessoas que gostam de combate, separa.
esse aqui não gosta de comer. Eu tenho muito médico, cirurgião, não pode se machucarem. Perfeito. Então separa aqui, esse aqui não pode. Perfeito. Então é possível individualizar mesmo com um pequeno grupo. Sim. Mas também eu tenho alunos personais individualizados. Né? Eu tenho aluno com doenças graves que está comigo há 5 anos, exemplo, câncer, que a gente trabalha, o cara está lá 100% bem, na medida do possível. Então a gente também faz esse trabalho. Só que eu já estou limitado. Eu não tenho mais, exemplo, horário para isso, né, para fazer. Eu tenho um grupo que já está comigo há muito tempo, mas também tem uns professores que estão comigo há 10 anos, que foram formados por mim, que abraçam esse propósito também. Perfeito. E nós temos, hoje, em média, 35 atletas dentro do estúdio. Atletas de jiu-jitsu, desde criança de 10 anos a atletas no UFC. Então a gente tem que gerenciar tudo isso aí. Né? Então tem atleta amador, profissional, atleta de elite, atleta que está lá fora, atleta que já está vivendo do esporte, mas cada um desses aí vibra um tipo de energia e exige uma certa atenção ou até uma conversa diferente. A gente consegue sim individualizar. Que legal. Isso é legal, né? E essa individualização é isso. Quando você individualiza, quer seja um tratamento, como a gente faz, quer seja um acompanhamento, né, para um esporte específico, quanto mais você individualiza, mais você foca, quanto mais você foca, mais expande, né? Então, mais resultado você dá, né? De fato. E tem uma coisa bem interessante, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero treinar Muay Thai. E aí ele começa a treinar, só que agregado uma decisão grande, tem N's pequenas. Uhum. E aí ele começa a treinar, e de repente ele treina cedo, aí ele já começa a dormir mais cedo, ele começa a comer melhor, ele começa a trazer um ciclo de saúde para aquele momento. E aí a pessoa começa a se ver, poxa, eu estava assim, agora eu estou assim. Isso, perfeito. As pessoas não se percebem, as pessoas não se escutam, elas não se sentem. Eu costumo dizer que, por causa da tela, as pessoas estão muito visual, só que elas acham que estão escutando. Às vezes eu passo uma informação, eu repito 5 vezes em um tom de voz, e aí no final todo mundo entendeu? 99% não entenderam, porque eles estão muito visual. Como é que eu estou pegando? Tá levantando peso? Como é que você está pisando? Você está compensando em algum lugar? Como é que você está conectado em você? Como diz, a caminhada humana para o desenvolvimento é para dentro, como cuidar da saúde. Perfeito. Às vezes o cara, não, eu sou saudável, estou no peso, mas aí tem um exame que está péssimo e ele não sabe, porque não investigou. Às vezes o colesterol está lá em cima e ele não sabe, porque usou outras coisas, mas um item desfaz toda uma cadeia que estava perfeita. É ajuste fino, na verdade. Né? Exatamente. É um ajuste fino. Ou seja, saiu do Maranhão, foi atleta, né? É atleta, porque não deixa de ser, porque tá fazendo, né? Exato. Virou treinador, né? E aí a posição do treinador ou do mentor, do mestre, né? E isso não é só para o esporte, né? Eu acredito nisso para todas as áreas. É como se você encurtasse o caminho para que aquele seu aluno chegasse aonde você chegou, mais longe do que o que você chegou, utilizando a sua experiência, né? Então, eu tenho certeza que os seus alunos, as pessoas que você treina hoje, elas percorrem um caminho muito, muito menos doloroso do que o caminho que você percorreu por conta das experiências que você viveu, da bagagem que você construiu aí ao longo do tempo, né? Então, assim, não tem... hoje em dia você pode crescer como você cresceu ali sem ter sozinho no braço, né? Mas hoje, se você pode ter uma pessoa que esteja posicionada ali acima de você, que consiga ali trazer, é a melhor coisa que a gente tem, né? Você se cercar de pessoas, né? Até porque a gente diz que pessoas precisam de pessoas, né? Então não dá para você fazer sozinho tudo no braço, porque você não vai conseguir aquilo que de fato poderia estar ali no seu limite de sucesso, né? É verdade, isso é como se fosse uma luz acesa. Tem uma, se junta com outra e de repente tudo se torna mais claro. Porque nós temos 3 mundos diferentes aqui. Sim. A gente vive de acordo com o que a gente vê, com o que a gente pensa. Pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação no campo. Então você está certo, ele também e eu também. Sim. Mas cada um dentro dos nossos mundos. Mas se a gente pega esses mundos em prol de um propósito, certamente fica muito mais forte.
processo. Perfeito. Isso aí. Meu amigo. O rapaz não conversa superficial, não, viu, velho? Maravilha, velho, maravilha. Um momento difícil seu enquanto competidor no esporte, enquanto lutador. Aquele momento, você teve aquele momento de determinado campeonato, de determinada luta, que você disse assim, rapaz, isso aqui não é pra mim não, isso aqui eu tenho que voltar, eu vou procurar fazer outra coisa. Eu entendi que na sua cabeça já estava, na verdade assim, o seu futuro já estava projetado na sua mente quando você disse, eu vou lutar até 30, depois de 30 eu vou estudar. Mas você, até chegar ao 30, para começar a estudar, você passou por diversos processos, sim, ganhou, perdeu e sim, por aí sim, vai. Em algum desses momentos, você refletiu, disse, rapaz, isso aqui não é o caminho não, eu vou largar isso, eu vou buscar uma outra coisa, ou você já tinha essa concepção de que, meu amigo, é isso mesmo, um dia eu caio, outro dia eu levanto, mas o meu objetivo está ali na frente e manteve o foco? Aconteceu uma situação muito complicada na minha vida, né? Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe falou assim para mim, minha filha, eu vou ali costurar uma roupa. E durante 10 anos ela sumiu no mundo, eu não sabia onde estava. E eu já reencontrei minha mãe, eu tinha 18 anos. Eu já era faixa preta, era professor, e reencontrei e falei, minha mãe, eu tô indo embora pro Bahia que eu vou treinar. Ela, não, filho, esporte é complicado, isso não dá para pobre, você é pobre. E nesse dia eu chorei na frente da minha mãe. Né, foi muito complicado, eu ouvi isso dela, chorei, mas entendi o processo. Vim embora. Quando chegou 2007, houve uma oportunidade para mim ir para a Alemanha, ministrar aula. E aí eu, vigilante ainda e competindo, e falei, olha, eu vou pedir a conta da empresa, fui vigilante, peguei todo o dinheiro que tinha, R$3.000, a passagem era R$3.000 para a Alemanha, e de volta, na época. É até engraçado, porque eu peguei o voo, fui, quando chegou em Frankfurt, eu tava levando um material de capoeira, aí veio uma polícia, eu tinha esquecido que eles perguntavam o dinheiro do tempo que você ia passar. Sim. E aí eu conversei com ela olhou pra mim, lá, passa. E eu passei. Sem nem 1 centavo de euros, eu podia ser deportado. Olha quanto eu sou maluco em arriscar. Passei do outro lado, o brasileiro vinha me pegar. O cara veio me pegar. Uhum. E aí eu fui pra Alemanha, fiquei em Aachen, cidade universitária, na fronteira com a Holanda. Trabalhei lá 3 meses, que é aquele visto de trabalho, só aquele visto turista, né? Quando vence. Só que aí veio um visto pra mim da entrada no Brasil de trabalho. Sim. Eu fui contratado pela academia. Quando eu tô dando entrada no visto aqui, minha mãe é assassinada no Maranhão. Aí isso me quebrou, entendeu? Foi assassinado. E aí eu fui resolver velório, as coisas, e tinha meu irmão, que hoje trabalha comigo, já é pai. Sim. Tinha 13 anos, estava lá órfão, a gente é de pai diferente, o pai não quis assumir, e eu tive que assumir meu irmão. Aí não tinha como voltar para a Alemanha, porque eu já tinha um filho pequeno de 1 ano e meio, e tinha meu irmão de 13 anos. Então eu decidi cuidar deles. Foi a época que eu disse, olha, cara, um cara desse gigante e não consegui proteger minha mãe, o que eu tinha de valioso se foi, e tem meu irmão para cuidar aqui, é o que sobrou dela. Então daí então realmente eu comecei a racionalizar algumas coisas. Poderia ser diferente? Poderia, mas a racionalização que eu fiz sobre o que eu queria não me tirou do meu foco, que é hoje eu vivo. E não troco a minha profissão hoje por qualquer uma que seja. Não troco. Eu acertei 100% do que eu mentalizei. Perdi minha mãe, foi cruel, né? Porque na época meu filho era pequeno e minha avó. Quando ele perguntava a minha avó, eu tinha que racionalizar o que aconteceu com minha mãe. Sim. Né? E aí foi bem cruel esse período para mim. Uma coisa que você nunca esquece, né? Nunca, não tem. Nunca, né? Você passa a cena e você pensa, se tivesse aqui, como seria? Aí eu olho as mulheres lá treinando comigo, a senhora de 65 anos, pô, podia ser minha mãe, tá treinando ali, velho. Entendeu? Então paguei um preço bem alto. Paguei preço alto. E nesse momento você voltou de lá e trouxe seu irmão para morar aqui contigo. Ele teve que vir para Salvador porque estava sozinho, órfão, o pai não quis assumir, e eu assumi. E aí ficou. Hoje está bem, o professor também trabalha comigo. Trabalha com você.
Ele está terminando a segunda faculdade agora também. É pai. Tá aí. Eu bato continência pra minha mãe, ó. Eu fiz o trabalho. Cumprir a missão, né? Cumprir a missão. É isso. No Karatê, como a gente falou de disciplina, tu tem os katas. Uhum. Então, ali é como se fosse uma sessão de coach. O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer em uma semana? Você tem que cumprir aquilo ali. Sim. Então, eu costumo dizer que a melhor aula de coaching que eu tomei na vida foi o Karatê. Sim. Eu trouxe ele para a vida. Eu tinha que cumprir cada meta em cada tempo. Ou seja, eu não podia procrastinar, não podia esperar. Eu não podia esperar pelo vizinho, pro meu pai, pela minha mãe, que seja. Eu tinha que fazer, se eu escolhi aquilo. É o que eu falo sempre, né? Os livros falam. Primeiro é o que eu preciso, depois é o que eu quero. Não é inverso. Inverso, a conta não fecha. Uma hora dá errado. Entendeu? E aquela máxima, né, de que a gente precisa aprender como adulto que a gente não faz o que quer, a gente faz o que precisa ser feito. O que precisa né? ser feito. E eu acho que isso aí, o esporte traz exatamente essas lições, mas, pô, fenomenal. Você acabou de perguntar uma coisa, em algum momento você pensou em desistir. Ele trouxe exatamente o oposto, né? O motivo não faltou para desistir. Não né? faltou. Mas você poderia ter... Teve motivo E assim, seria um motivo que qualquer pessoa dizia, não, realmente, velho, realmente faria sentido, pô, né? Com certeza. E você não. Se eu desistir aí é que não vai dar certo. Não, é porque eu disse a ela, antes dela morrer, numa conversa, eu vou vencer com a arte marcial. Se eu tivesse parado, não tinha prometido, não tinha vencido, não tinha cumprido minha promessa. Entendi. Eu achei outras formas, e é isso que a galera precisa entender, que viver da arte marcial, o esporte de combate, que seja, nós necessariamente você precisa estar lá peitando um ao outro. Claro. Você precisa ser inteligente. Claro. O que esse esporte agrega? O que eu posso ser útil nesse esporte? Fazendo kimono? Sim. Vendendo suplemento? É só um exemplo que eu estou dando. Perfeito. Abrindo uma academia, sei lá, sendo gestor de performance. Perfeito. Tem vários campos. Não faltam. É isso que eu falo com meus professores. E aí eu disse, olha, eu não posso estar lá, mas eu posso gerenciar de outra forma e vou vencer do mesmo jeito. E hoje a gente ajuda garotos a vencerem. Sim. Né? Com o nosso trabalho. Eu não trabalho. Eu tenho equipe multidisciplinar, tem outros treinadores. Eu faço parte apenas de um pequeno pilar de um processo complexo. Mas a gente está lá ajudando. Né? Tem atleta que precisa de médico. Aí eu ligo para um médico parceiro, me ajude aí. Tem um atleta que ia lutar no UFC... ela viajava domingo, 17 horas, de manhã ela amanheceu com uma coxa travada. E aí eu ligar para um aluno meu, médico, domingo, Dr. Fábio Costa, liguei, ele manda aqui, ele como é médico do UFC, infiltrou, mandou o atleta, lutou, voltou. Quer dizer, se eu não tivesse essas conexões, É isso, velho. a gente não conseguiria. O que constrói o muro é conexão. A rede de relacionamento, né? Qualquer Exatamente. coisa que é importante. Fenomenal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta também agora, um pouco da curiosidade, né? Porque você falou que já passou por toda essa fase do atleta e tudo. E no início da conversa você falou que já lutou MMA, né? Sim. E que muitas vezes a gente tem ali um treino que demora, né, meses, uma preparação de meses para uma luta ali de 15 minutos. Como é essa sensação? Porque eu falo até como espectador. Né? Eu fui da geração em que assistiu muito MMA, Anderson Silva e afins, a gente vibrou muito. Como é essa sensação pessoal? Aquele momento do caminhar até entrar no octógono, né? Como gerenciar aquele tempo, aquela pressão? Lógico que você tem um estudo prévio de como vai ser, vamos dizer assim, o estilo de luta do adversário, mas... como é essa sensação de lidar com aquele inesperado, tal como a gente fala aqui em Salvador, tá passando aquele ferrengue e ter que saber que você precisa sobreviver, vencer, toda essa experiência pessoal sua. Aí é uma curiosidade como fã do MMA. Na verdade, não é tão boa, não é essa sensação tão boa, é mentira o atleta dizer que tá tranquilo, porque rola um mar de incertezas. Existe uma tática, uma técnica, você conhece o cara, mas se de repente o cara, com 3 meses de treino, se apresentar diferente para mim, eu preciso estar calmo e ter a capacidade de me moldar em milésimos de segundos. Então, não é tão simples, é tenso, só que o que a gente faz? Cara, esse cara não vai me ganhar, não. Eu preciso vencer. Eu preciso ganhar. E você tem que se empoderar com as suas certezas. E às vezes, eu vou te dizer, a melhor sensação era, sabe qual era? Quando o cara me acertava algum chute, algum murro. Que beleza, ele bate fraco.
É mesmo. E me trazia mais calma. É sério. Caramba, mas eu entendo, sim. É ruim, sim, porque sim. você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe. Entendeu? Ali na meta 2,5 ali, você já sabe mais ou menos para onde a luta vai, qual é a tendência maior. Porque qualquer ser, quando ele é apertado, o túnel dele fecha e ele vai para onde ele é mais treinado, para mais a sobrevivência. Sim. Mesmo tendo um pouco de racionalidade, mas é natural os sistemas se protegerem. Nosso cérebro se protege o tempo inteiro. Fisiologia se protege o tempo inteiro. Então a tendência é ali. E se você estiver bem preparado, você faz um bom planejamento e você consegue. Eu lembro você que minha primeira luta, eu acho que minha primeira luta ela durou 4 minutos e 40 segundos, porque eu quebrei o braço do cara, eu chutei, ele botou a mão para defender a coxa e quebrou o braço. Mas a luta eu só lembrava de pouquíssimas cenas. É mesmo. Porque meu cérebro estava sobrevivendo o processo o tempo inteiro. Por isso é o seguinte, na entrada do octógono ao ringue, todos sofrem o mesmo problema. Quando tem a conexão um com o outro, aí sobrevive aquele que está mais experiente, já entende o jogo, mas até então é um mar de incerteza. Inclusive, essa tensão consome muita energia e é de extrema importância o atleta ter um psicólogo do esporte, fazer ponte ao futuro, eu meditar, a pessoa me xingando, eu meditar a minha música, meu nome sendo chamado. Entender? Esse processo precisa ser vivido antes. A nossa mente não sabe o que é virtual. Isso a ciência já prova. Perfeito. Então, quanto mais você imputar isso, mais tornar isso claro, como se fosse uma tela, melhor é a vivência. Menos energia você vai gastar no processo. Mas não é fácil. Essa caminhadinha do inferno que a gente chama. Mas hoje você tem essa concepção, né? De você trabalhar essa questão psicológica, né? Desse suporte, do imaginar de fato, né? Aquela coisa, né? O que se concretiza no físico, já na mente antes já se concretizou, né? No pensamento, né? Mas naquela época você não tinha essa... Não tinha esse... Não tinha. Escassez total é tão que hoje eu tenho muitas lesões graves. Sim. 7 hernias de disco, meus joelhos, um é cirúrgico, cruzado anterior rompido, eu tenho uma série de lesões porque não tinha informação, não tinha um cuidado, a questão do volume e intensidade de treino não era controlada, o guerreiro quanto mais treinar melhor, não é assim, o cara não dormia, se não treinar é frouxo, não existe isso, o neurocentral não está respondendo, a aferência e referência não responde na mesma velocidade, e rompe um músculo, rompe uma coisa, não tinha esse cuidado. Além da alimentação, exames periódicos, Deus o livre. Que é isso? Não tinha. Hoje não, a atleta faz uma bateria de exames para entrar no evento, você precisa fazer. Entendeu? Não existia isso, esse cuidado que hoje tem. Hoje tem empresa especializada em cuidar do atleta. A gente tem mesmo que Zé lá, que é especialista em time de futebol, ele está abrindo um centro de recovery que é só para atleta. Então, não tinha isso na Bahia. Eu acompanhei tudo, né? Eu tô aqui desde o ano 2000, não existia isso. Era sair na porrada e ir pra casa. Sobrevivesse. Tá tudo bem, que você pelo seu pão, eu pelo meu, e tá tudo bem. Sem muito incentivo, né? Existe um grande problema hoje ainda que eu vejo, plano de carreira. Sim. Faculdade, por exemplo, a sua, medicina, ou a minha educação física. O cara, vou formar aqui, mas cadê meu plano de carreira? Que área eu vou trabalhar? Sim. Como eu vou gerenciar o que eu vou ganhar? Em que eu vou reinvestir esse processo? Por quanto tempo eu vou ficar nessa? Não tem muito. Não tem. E na luta não é diferente, né? Os eventos grandes, por exemplo, o UFC, ele não dá um salário ao atleta. O atleta, ele luta, se ele vencer, ele ganha. Se ele não vencer, ele ganha uma bolsa menor, mas não ganha mensal. Mas você está preso ao evento. Você fica sobre 24 horas. Toda hora chega um pessoal do UFC na sua porta, onde você quer que esteja. Fazer doping. Então você fica meio que em prol do evento. Mas hoje o atleta, é possível com o gerenciamento de carreira ele ganhar dinheiro sem estar lutando. Com a sua imagem. Com a imagem, sim. Perfeito. Mas ainda, exemplo, os meninos vindo da favela, às vezes não tem uma oratória boa, ele não consegue se expressar bem. Então isso demanda um tempo maior e um cuidado das equipes, da própria família, né? Então não tá tão simples assim, não. É possível? É possível. A gente tem, exemplo, Malhadinho, a gente chegou a 5º do mundo, né? A gente saiu do zero daqui
Hoje ele consegue viver da luta, mas é um exemplo. Na pandemia a gente estava pedindo doação de comida para ele, porque fechou tudo e o mundo desabou, né? Mas não desistiu, continuou. Olha aí. E o segredo é justamente esse. Só recebe medalha quem não desiste. Bicho. Só recebe medalha quem não desiste. Pra tudo, né? Tudo. Eu tô falando de tudo. É você na faculdade. Quantos entraram com você? Quantos formaram? Pra educação física comigo entrou 70, formaram 12. 4 anos só, bestinha, né? Então, vai ser pior ainda. Você vai falando aqui, as coisas vão aparecendo, né? O que eu percebo, né, com a sua fala, a maneira como você se posiciona, é que você tem muito conhecimento com relação à questão da mentalidade, de como a mente se comporta, né? Talvez também pelo momento de carreira no esporte que você viveu, mas eu acredito que mais pelo que você estudou, né? É a minha percepção à medida em que você fala. E, de fato, a gente sabe que nós temos inúmeras crenças, que são crenças nossas mesmos, que às vezes não nos deixam avançar, né? E a gente acha que é um limitador, e a culpa é sempre do outro, e a gente nunca internaliza aquela coisa da autorresponsabilidade, né? E uma coisa que me veio aqui foi o seguinte: você já conseguiu, em algum processo com algum atleta que você treinou, que você treina, de você olhar para o cara e dizer assim, rapaz, esse cara tá travado, e você conseguir acessar a mente dele, destravar aquela crença para que ele fosse para uma luta, ou ele fosse para... Sabe? Não sei se eu consegui ser claro, mas assim, o que me parece é que você consegue visualizar, como você falou, o cara hoje não tá bem. O cara vai pra luta, o cara tá travado com alguma coisa, o cara treinou. A gente teve aqui um podcast, por exemplo, com o Edivaldo Valério, que ele resolveu correr uma maratona. Treinou, e no quilômetro 18 ele já tava morto e não sabia o que era, e a mente bagunçou. Então, assim, muitas vezes o treinador, né, o mentor, o mestre ali, ele é o cara do destrave, é o cara que bate aqui e fala assim, ó, é isso, e vai por aqui, né? Você é capaz. Já teve situação como essa que veio à sua mente aí de você fazer dessa forma? Isso acontece quase diariamente em períodos de... isso quem é treinador sabe. É isso. E o que causa isso, esse entrave do atleta, muitas vezes, é o que aconteceu comigo, não é nem o fator da luta em si, o combate com quem ele vai lutar, porque às vezes o cara, ele é sanguinário, ele gosta de sair na porrada, às vezes é um entrave em casa, na família. Sim. É uma necessidade, e aquilo trava ele no ambiente. E se você não corrigir, procurar ajudá-lo, às vezes ele perde a luta. Já aconteceu. Ainda acontece sempre, às vezes. Quando o atleta vai mudando, vai melhorando, isso vai diminuindo um pouco, mas mesmo assim, a gente não descuida dele. Mas acontece. Já tive atleta que dizia assim, olha, se você nocautear ou finalizar, quanto é a bolsa? É tanto, beleza, eu te dou tanto. E aí, era o incentivo do cara. Caramba. Ele lá e bagaçava. Tá aqui. Então, cada um ser humano tem uma motivação. Às vezes o cara conversa com a minha mãe ali, me ajuda, que minha mãe disse que luta, eu posso morrer. O que acontece? Porque a família protege. Mas a proteção, às vezes, é expressada de uma forma errônea. Sim. Reflete diferente para aquele cara. Às vezes tu chama a mãe, conversa. Então, eu costumo dizer que essa alça de ajuda é muito complexa. Você tem que sentar. Como é que tá a casa? Como é que tá o ninho? Como é que você tá? Como é que tá lá com a namorada? Tem cara que às vezes briga com a namorada a noite toda, que ela tá no outro dia, não dá certo, a conta não fez. Já vi cara perder. A gente tá lidando com humanos, né? É isso, velho. Tem um puxando demais pra cá e 3 puxando pra trás. Se você não entrar nessa rede de apoio e conscientizar os outros, uma hora tudo cai. A visão ela é muito mais global, né? A gente olha um todo, não é só aquilo. Porque a gente sabe que o atleta, ele é guerreiro, ele sai na porrada, ele faz. Ele é focado, né? Mas ele é um ser humano que tem as dores, necessidades, incertezas. E aí, realmente, às vezes, em uma conversa tática, sem estar treinando, você faz o cara ganhar a luta. Sim, era isso aí.
Eu trouxe esse cara para racionalizar, de ver a visão de fora. Pronto, é isso Aí ele... Acontece Essa aqui. Não é só a manopla, o exercício físico em si. velho. Uhum. Porque quem coordena e excita tudo é o central. É um conjunto, né? Acho que qualquer profissão, qualquer atleta, qualquer pessoa que esteja, vamos dizer assim, motivada a ter um resultado de alta performance, precisa ter realmente um ambiente, né, de alta performance. Então, não é só chegar lá realmente e fazer. Acho que de todos os atletas aí que eu sempre olho e serve de inspiração, acho que para todo mundo, né? Independente do esporte, por exemplo, é o Cristiano Ronaldo. Sim. Né? Você vê que ele é um cara que é um exemplo de tudo isso que a gente fala. Ele tem uma questão técnica, ele tem uma questão mental, ele tem uma estrutura incrível, ele tem um ambiente, né, familiar, ele tem a questão da mãe, de tudo, ele tem apoio, né? Então, quando você vê que você soma tudo isso, pô, acabou. Aí o cara realmente consegue chegar no inimaginável, né? Mas fenomenal. Acho que é isso aí que é o que vai fazer toda a diferença. E outra coisa também que eu queria aproveitar e te perguntar, foi o que você falou, que a gente estava conversando também em outro episódio. Depois que você parou de lutar, né? Que você, teoricamente, vamos dizer, uma coisa que você tinha citado, você saiu desse holofote, né? De agora, vamos dizer assim, o centro, não sou mais eu estou em outro centro agora. Na verdade, eu estou num bastidor que é centro, que é importantíssimo, né? Que é fazendo a gestão ali do atleta, mas eu não estou mais nessa mídia, vamos dizer assim, eu não sou mais esse holofote. De que forma isso você conseguiu lidar? Isso mexeu com você ou não? E de que forma isso precisa ser ensinado, né, para os novos atletas? Do tipo, olha, você tem uma carreira que pode durar X anos, como qualquer coisa na vida, né? Tem uma vida útil. E você precisa construir o seu legado, fazer isso aqui da melhor forma, mas tem que pensar como vai ser o pós. De que forma vai lidar com isso? De que forma você quer trabalhar ainda com esporte, não quer? Como é que foi a sua experiência e como você passa isso para o seu atleta hoje em dia? Esse caminho é muito complicado, né? Só que como eu tinha um planejamento lá de trás, foi mais ou menos tranquilo. Não tanto. Eu não parei de vez. Um pouco melhor. Eu continuei inserido, treinando com atletas de alto rendimento. Sim. Né? Eu continuei, às vezes, lutando um jiu-jitsu ali, eu não saí de vez. Eu fui fazendo um destreinamento. O desmame que a gente fala. Exatamente. Saindo e trazendo para cá, mais pro treinamento, ficando mais... Porque isso não é fácil, né? A gente já tinha comentado, tem atleta que entra em droga, álcool, né? Começa a sofrer obesidade, que acontece muito, que é a questão do gasto energético, que o consumo continua, mas o gasto não é mais o mesmo. O cara às vezes não dorme bem, preocupado, sono, isso tudo interfere na obesidade. Mas eu fiz planejamento. Hoje que eu aconselho os meninos, vai fazendo a faculdade aí, educação física, vai fazendo alguma coisa, vai aprendendo a ser treinador. Eu vou fazendo isso, porque na hora que ele se desconectar, ele tem funções. Isso. O que acontece com as pessoas, de uma forma geral, que querem se aposentar? Hoje o Japão é o país que mais tem centenário no mundo. Tem as mulheres, na ilha de Okinawa, tem mulher de 100 anos fazendo lavoura, mas é porque eles não têm um auxílio pós. Ou seja, um ajuda o outro até o fim da sua vida. Ou seja, eu vou ser funcional até os últimos dias da minha vida. Não se aposentam. E aí o atleta, esporte de combate que seja, arranja outra função, vai ser treinador, vai ser... Então, tem como fazer isso sim. Tá? Tem. E eu acho que quando você consegue fazer essa transição dentro do ecossistema que você estava, talvez isso seja menos desconfortável, né? Essa transição. Do que você... eu fui atleta... sei lá, de karatê a vida toda e agora não, eu vou trabalhar com uma empresa de outra coisa, sabe? Então, isso daí eu acho que pode mexer muito também com a questão, né, psicológica mesmo, e é um baque, né? É você sair completamente de um ambiente que você estava adaptado antes para um ambiente que não é o seu. É tipo assim, pô, essa casa aqui não é minha não, né? É muito mais difícil. É um ambiente que era campeão. Sim. E eu passo a ser um nada aqui. Isso. Então, perfeito. você tem que estar muito evoluído para lidar com isso. Não é uma carreira tão sábia, na verdade, eu não aconselharia. Sim. Né? Hoje, na nossa época, não tinha muita gente falando isso com o nosso meio. Hoje não, os treinadores já sabem disso. Hoje a gente já comenta, já insere no ambiente para que eles vão amadurecendo esse processo. Mas não é fácil fazer isso aí.
realmente sair de um ambiente e ir para outro esporte. Então você vai reiniciar um processo. Isso. De anos de maturação, então é complicado. E a gente sempre viu muito esse desmame no futebol, que é o tradicional, né? Vamos dizer assim, do que a gente está acostumado a ver. Os jogadores, né, de alguma forma iam se inserindo o quê? Para virar comentarista, para virar diretor de futebol, né, de um determinado clube, ou para prestar assessoria ali, trabalhar com a escolinha de futebol. Então, isso é extremamente importante. Você vê que os cases de sucesso foram realmente caras que conseguiram, depois da carreira em si, independente, se foi uma carreira um pouco ou menos, né, brilhante, mas fizeram essa transição de uma forma muito mais tranquila, né? E a mensagem, você falou até um conceito que eu achei interessante, né? Eu estava conversando um dia com um amigo que esse conceito aposentadoria modificou. Né? O conceito aposentadoria existia para os nossos pais, para os nossos avós, até porque a expectativa de vida era menor. Exato, né? exato. Hoje a gente fala muito de longevidade saudável, né? Hoje o 40 anos não é o mesmo 40, né? O 50, o 60 é o mesmo. Pode ser que a gente viva esse 100 de uma forma muito mais ativa do que o pessoal viveu. E eu acho que, como mudou esse conceito, o segredo pode estar exatamente isso. É em se reestruturar, se manter ativo, principalmente aqui. O segredo lá da ilha de Okinawa pode ser que as pessoas vivem 100 anos justamente porque não param de ter uma atividade. Estímulo neurocentral. O estímulo, né? exato. Vai se reajustando para a sua necessidade física, mas acabou então. A excitação cria conexões neurais. Se você para, elas começam a se recolher. Quer ver uma coisa? Você vem malhando bem, tu levanta 100 quilos hoje. Tu fica 3 meses. Se você voltar direto para os 100 quilos, você não vai conseguir. Porque esse caminho, de repente, ele foi desexcitado, digamos assim, a forma de falar. Perfeito. Aí você pega 60, um dia 70, questão de semanas, você tá lá com 100 quilos. Aí ele fala, tem memória. A memória muscular, né? É excitação muscular. Entendeu? Você volta rapidinho, aí o que em você era. E o segredo é esse que você acabou de falar, é tá lendo. As pessoas não lêem, brasileiro não gosta de ler. Perfeito. Em 2 meses eu ouvi 240 audiobook. Porque quando não tenho tempo para ler, eu fico ouvindo. Caramba. Então eu tô sempre ouvindo. Eu escolho um sistema e vou. Sim. E é aquilo que eu te falei, eu prefiro excitar o ouvido, porque a visão, ela fica muito... Eu digo que ela nem verdadeira, e tá vendo uma coisa que na verdade não é, né? Então, a visão é verdadeira quando você ouve um assunto e tem 3 visões daquele mesmo assunto. Aí você começa a fazer análise. Então eu prefiro ver e com a cabeça do que com o olho. Que coisa. Meu olho engana. Por isso que o jiu-jitsu é tão importante. O jiu-jitsu é o melhor esporte que tem para criança, desenvolvimento neurocentral, cognitivo. Jiu-jitsu é percepção. O cara pegou meu braço e digo, esse cara vai fazer isso. Eu digo, olha, eu já tiro. Não precisa estar nem olhando para ele. E a pele defende o corpo o tempo inteiro, é sensorial. Por que o boxeador desvia de um golpe que ele nem tá vendo? Que a pele capta e desliza a luva ali, ó. Velho, você falando, eu imaginando. Quase tomou acontece isso. O cara não viu o golpe, ele saiu. A pele capta e são sensores. Milésimos de segundos, né? Milésimo, porque até a racionalidade chega atrasada. Não, esqueça. Tem que ver no replay, que você nem viu. O ato reflexo do corpo não tem a participação do neurocentral, ele é medular espinhal. Exato. Isso, perfeito. Ele reage naturalmente, porque se tivesse racional, chegava atrasado e não seria funcional. Não dava tempo, isso. Entendeu? Você não tem tempo de se defender, né? Não daria tempo. É para ser defesa. É defesa, é natural. Não tem que ter consciência da defesa. defesa. No ato reflexo, o cara se defende naturalmente. Mas não se treina ato reflexo, porque se treina o que tem racionalidade. O cara diz assim, eu tô treinando reflexo. Não se treina reflexo. Reflexo é natural do corpo, é sobrevivência, é habituar. Isso, o que tem racionalidade eu treino. É sobrevivência. É sobrevivência. Exato. E hoje você faz um trabalho também com crianças? Ou não? Eu tenho algumas crianças que eu preparo, né? Atletas mesmo. Só que criança é o seguinte, não é tornar ele atleta, é tornar ele esportivo. É isso que eu deixo claro com os pais. Isso aí é não por essa questão conceitual, vamos dizer assim, da arte marcial, da disciplina, de tudo isso, da questão tátil no desenvolvimento da criança. Independente de... Eu tenho papo de adulto com criança na sala, os pais ficam me olhando assim, eu digo, independente disso. Eu digo, já imaginou isso aqui lá na sua vida adulta? eu faço um caminho para que ele racionalize, entendeu? Muito legal. Então, não se especializa a criança. Quantos garotos larga o esporte porque fica com a pressão da família? Eu digo os pais,
Só leve pro treino. No dia que ele não quiser, não peça para fazer outra coisa. Perfeito. Filho, não quer treinar jiu-jitsu hoje? Filho, veja um vídeo de jiu-jitsu aqui. Veja essa luta aqui, é legal. Você deixa ele dentro do contexto, mas você não obriga ele para academia. Boa, velho. É físico, tático, técnico, teórico e emocional. São 5 pilares. É só excitar isso na criança. Tem dia que ele não tá pro físico. Vai pro tático. Tem uma conversa. E aí, essa posição você acha o quê? Sim. Entendeu? Eu tô falando isso do jiu-jitsu, mas você pode trazer qualquer Sim. outro esporte. Mas não se especializa a criança. Se melhora, deixa ele. Aí chega lá 20 anos, aí beleza, pai. É aqui, agora Agora é hora. é se apresente e chore e treine, não tem conversa. Mas até lá, não. Mas você faz isso. E muitas vezes o que a gente vê, né, às vezes é aquela criança que tem uma habilidade para uma atividade física, né, sei lá, um futebol. E todo mundo, a família toda investe porque acha que ele que vai ser o divisor de águas, sabe? É que vai salvar a família. Exatamente. Pô, e o peso que você muitas vezes está dando ali E o para foco. essa criança? O peso estrutural mesmo, né? Sim. Psicológico, Na estrutural. verdade, é a transferência de responsabilidade que eu gostaria de Isso. ser para o filho. Pronto, é isso aí. E o foco é o desenvolvimento dela, são os valores, porque se numa fase como essa, que é a da criança, por que eu perguntei de criança? Porque a gente sempre bate aqui, né? O adulto de hoje é fruto muito do que aconteceu na criança do passado. Perfeito. Então as travas, os bloqueios, os preconceitos intrínsecos que a gente tem, é muito fruto do que aconteceu com a gente na infância. E às vezes um processo que foi vivido dessa forma Sim. pode fazer com que eu, sendo adulto, tenha uma aversão ao esporte, um medo de tomar um risco, Acontece muito isso no jiu-jitsu. entendeu? Não querer me defender de alguma forma, Sim. porque algo ficou Lá. né? Lá no passado. Uma... Qualquer terapia que Uma você chaga. vai, onde é que o conserto primeiro é pai e mãe? Perfeito. É pai e mãe. Tem que resolver essas questões para depois. Atleta, se você não resolver o passado dele, você não tem como o psicólogo trabalhar a performance dele. Olha aí, é isso aí. Tem que consertar. O que está errado no ninho? Eu já tive atleta que eu falei assim, cara, enquanto você não consertar isso aqui, você não pode avançar. Não vai avançar. E já aconteceu de pai chegar lá na minha academia e eu quero que meu filho treine Muay Thai. Eu digo, você já perguntou ele se ele quer Muay Thai? Não, mas ele quer. Aí eu disfarço, e aí, quer Muay Thai? Ele, Não. nada. Eu viro pro pai e digo, olha, eu podia ganhar seu dinheiro, mas não quero R$1, porque a infelicidade do seu filho vai custar muito caro pra minha alma. Pode botar no esporte que ele quer. Não quero ele matriculado aqui, não. Eu sou assim mesmo. Tá certo, bicho. Eu sou Você sabe que verdadeiro, pode pô. gerar. Mas tem que ser, velho. Qual o Entendeu? trauma que você poderia gerar? Pois é. Aí o cara vai ficar com a minha cara. Não, Não, foi ele ali, ó. Né? Foi, me obrigou a treinar. Eu odeio Muay Thai. Mas a pessoa não odeia o Muay Thai, ele odeia o momento. Exato. A gente convive com pessoas quando você... Fulano, essa comida eu odeio. Mas por quê? Você já comeu de novo? Não, porque eu odeio. Mas coma de novo. Aí quando ela come, ela... Pô, é diferente. Não, foi o momento que você estava vivendo que você comeu isso aqui, você odiou. Isso. Mas não foi a comida, foi o estado nervoso que você estava. Aquela questão de retroagir o passado, pegar o trauma. Você pega o trauma, reflete nele, tira ele, coloca como poderia ser e volta aqui de novo. É isso aí. Você corrige o passado dentro da própria mente. E aí eu não deixo esse tipo de criança, né? Maravilha, velho. Isso é importantíssimo, né? Porque é isso. Claro que muitas vezes o pai ele toma uma atitude dessa na tentativa de acertar, né? Ele quer que o filho esteja no esporte, porque ele sabe que é importante estar no esporte, pela disciplina e tudo. Mas é porque ele também não tem bagagem. A intenção é boa. É exatamente. Isso é uma bagagem, questão, né? porque no passado, vamos lá, galera de 70, 80, você vai fazer isso e pronto. E acabou. E acabou. Bom, o pai que recebeu essa educação acha que foi certo, talvez deu certo para ele, mas o deu certo em um nível, ele poderia dar 10 mil vezes mais certo se ele tivesse feito o que ele precisava fazer, Exatamente. que ele queria fazer. Perfeito. Por isso que hoje é importante perguntar, você quer o quê? Meu filho começou a treinar Muay Thai com 2 anos, ia competir com 14, super habilidoso, jovem, forte, chegou 14 anos, aí ele virou, rapaz, eu quero jogar futebol. Eita facada, né? Tá. Eu digo, fita, Porra, velho, eu tô aqui construindo um caminho, velho. Investido 12 em anos de energia, né? Dos 2 aos 14. Aula particular de professor. Tá bom, é filho, vamos lá jogar futebol. Aí botei na escola do Bahia. Até habilidoso. Porque era muito forte, né? Fisicamente, ele sobressaía rápido. Sim. Aí chega a pandemia, né? Aí fecha tudo, aí ele começa a ver a luta de boxe. Aí ele viu que os caras ganhavam dinheiro, né? Uhum. Aí vem, rapaz, acho que o rolo tá boxe. O que você acha? Eu digo, você quer? Quero. Vamos investir.
na carreira. Foi campeão baiano, cadete, aos 17 anos, né? Ganhou todas as lutas, ganhou as 6 lutas. Aí passou. Não quero mais boxe, não. Tá bom, então. Aí hoje tá lá, tá trabalhando comigo, tá fazendo 2 faculdades, que ele faz educação física e faz inteligência artificial. Sim. Malha. É um cara com 20 anos que faz um hip thrust com 300 quilos. Então, há uma coisa que é deixar claro. Pais, bote seus filhos para malhar. Musculação, peso. Ajuda no crescimento e desenvolvimento motor da criança. Principalmente quando passa ali pelo estirão aos 12 anos de idade. O menino começa a crescer, a musculatura fica fraca. Aí o pai bota no esporte. Só que o esporte, dependendo de potência... E aí, como ele tá com muita cartilagem na extremidade, a criança começa a sentir dor, machuca, lesão. Menino de 14 anos rompendo o joelho, porque o menino tá fazendo treino funcional e vai estar levantando peso. Não tem músculo para proteger a articulação. Isso, e o peso aumenta a densidade óssea, o qual o cuidado, aí é o profissional da educação física precisa periodizar. Não colocar peso demais é um processo longo para não fechar as epífises. Perfeito, mas é um trabalho de longo prazo, pai. E é um conceito antigo, né? De que a criança não poderia entrar na academia porque restringia o crescimento, né? Então, isso até hoje eu ouço, eu falo, as coisas são completamente diferentes. A criança precisa sim ter atividade. Um exemplo, os russos, meu amigo. Exato. Pronto. Russo começa a pegar peso com 5 anos, o cara cria uma maturação impressionante. Exato. Já teve mãe que eu tive que mandar mais de 10 artigos para ela ler. Acho que ela não leu nenhum, né? Mas eu tive que mandar. Mas é uma forma de você se posicionar. Você não está fazendo da sua cabeça. Não, tem estudos, Exatamente. E quando você vai para as escolas americanas, os meninos é LPO, é levantamento olímpico. Ali para aquela formação de base de futebol americano, wrestling, essas coisas, é peso. Precisa sim. Até para proteger a criança no próprio esporte e até deixar ele mais empoderado dentro do esporte. Sim, perfeito. Eu tenho uma menina de 10 anos que quando ela bota o nome no juiz, os pais tiram o nome dos outros da chave. Para não lutar com ela. Para não tomar porrada. Então, treinar força que legal, o homem é empoderar também. Sim. Porque tem homem que não consegue fazer um bar, levantar o próprio peso. Sim. Isso é importante. Se você tem um corpo forte, a mente forte, você se vê mais capaz. Total, velho. Eu costumo dizer, amanheça seu dia cuidando do fisiológico. Se você liga a lâmpada fisiológica ou psicológica, a racionalidade, ele fica mais aguçado. As decisões ficam mais aguçadas para você tomar. Quer ver a pior coisa que os homens fazem, ou mulheres? Toma a decisão no final do dia. Nunca faça isso. Sim. Descanse e de manhã você repensa o processo. Não faça compra na internet 18, 19 horas. Você vai comprar mais, né? Descanse no outro dia que talvez você... E se pergunte por que às 18 às 19 horas que chegam as notificações. Eles já sabem disso. Né? Já sabem disso. É estudo comportamental. Isso é verdade. É comportamental total. Total. E essas primeiras horas da manhã, né? Que é quando você sai ali do sono, né? E que acorda, né, tem tanto explicação da mente mesmo, né, do processo da mente, quanto espiritual também, da importância de você estar nutrindo naquele momento ali de pensamentos, bons pensamentos, né, de, sei lá, você acordar e fazer sua atividade física, da questão fisiológica ali que de fato você fala, porque é um momento em que a mente ela não sabe ali o que é real e o que não é, né? Para ela tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. Pô, é o momento que você tá ali, você vai acordar, você vai... por exemplo, eu treino de manhã cedo. Mas é o momento que eu acordo e, meu dia vai ser esse aqui. O meu objetivo é esse. Você já tá olhando, sabe? Já tá materializando o que tá ali na frente. Isso é importante, né? Demais. E é o que você falou. Demais. Não é para fazer isso no final do dia, velho. Você tá cansado, que você já resolveu 200 problemas, que você pega um celular, já tinha 100 mensagens no início do dia, no final do dia tem 150 e você não conseguiu dar conta das mensagens, você não vai pensar, velho. Você não Interessante vai, que você falou. Porque é fuga. Você quer fugir pra noite acabar, né? E você ir dormir para no outro dia começar de novo. E interessante isso que você falou aí de resolver problema, né? Uhum. A gente se dedica o dia inteiro para os outros e no final da tarde, quando tem dia, eu quero resolver o meu. Isso. Perfeito. E aí é onde eu discuto, eu brigo ou faço alguma coisa não agradável para que o outro dia comece a dar tudo errado pela manhã. Exatamente, velho. Eu acho interessante, às vezes eu falo com um aluno, e aí, ajuste o horário de treino, ele tem muita coisa para fazer na cabeça. Eu digo, pare e escreva cada uma que eu quero ver aí. Pronto. Aí ele escreve 2.
E cadê o resto? É só isso? Mas eu achei. Eu digo, não. Desembarace sua mente. Ou tu é passageiro dela, tu é passageiro dela, ou tu é comandante. Que estado você tá da sua mentalidade? Caramba, velho. Você entendeu? As pessoas não param, pô, pra racionalizar isso. É isso aí. A nossa consciência, ela não tá na cabeça, ela tá um pouco fora, mas aí é papo pra outra história. Eu prefiro ouvi-lo um pouco. Mas a gente precisa estar calmo. Sim, escutar. E a questão da espiritualidade eu acho muito importante. E espiritualidade para mim é que minha religião não pode ser melhor do que a sua. Perfeito, sim. E que você tá certo, eu também, seguimos em paz. E que meu psiquismo não agrida o seu psiquismo. É só isso. Acabou. É isso. As pessoas acham que exercer espiritualidade e ir para um templo orar não tem nada a ver. Li a Bíblia 3 vezes, na verdade, quando Jesus disse que quando o véu se rasgou, você pode orar em qualquer lugar, rezar, fazer o que você quiser. Agora, fazer isso achando que está superior a outros seres do mesmo patamar, esqueça, isso não é espiritualidade. Isso não é evolução. E para que haja espiritualidade, tem que haver evolução cognitiva. Sim. Nós temos uma tendência em bater amém para um universo inteiro, negativo. Por quê? Para quê? Não é bem assim. Temos que pensar também isso. Se formos olhar de uma forma geral, as religiões foram impostas. Mas quem que diz que esta religião está de acordo com a sua evolução? Você entendeu? Exato. A espiritualidade é um papo complexo, mas ele é racional. Tem como se discutir, sim. Sim, com certeza. E é importante se discutir demais. Isso. Importante. Eu acho o seguinte, não existe qualquer assunto na Terra que esteja na sociedade que não seja discutido. Não se discute religião, política, que seja. Não, se conversa. Pessoas racionais se conversam. Se discute. Porque se eu vivo na sociedade e não tenho capacidade de compreendê-lo, como é que eu vou viver ou evoluir dentro de um sistema? Não tem como. Não tem como, velho. Exatamente. Exatamente. E é isso que você falou do respeito, que não existe o certo. O certo é aquilo que você faz para você, que faz você evoluir, que lhe deixa bem com aquilo, sabe? E o outro é o outro, velho. O outro é o outro. Meu amigo, sobre o certo, vamos lá para educação física. Se eu pegar um martelo e bater aqui, eu terei 2.000 variabilidade motora neurocentrais. Ou seja, as 2.000 batidas que eu der, nenhuma será perfeita. Elas só parecem. Mas se for olhar mais de perto, nenhuma será igual. O que é certo mesmo? Como Jesus disse, que atira a primeira pedra. Exato. Entendeu? Então, nossa mente mesmo, ela não... Se você der um tiro no lugar, dificilmente o outro tiro será igual. Sempre terá uma variabilidade motora diferente, seja ambiental, vento ou neurocentral. Então não tem o certo. Não tem. Se você vive bem, você não agride o outro. Perfeito. Você vive em paz, é o seu certo, é seu mundo. Isso. Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu faço comigo. Quando eu sento na minha cama de noite, eu racionalizo. Eu fiz alguma coisa hoje que me desagradou, agradou alguém? Não? Não. Posso morrer. De manhã, quando eu acordo, quando eu levanto, eu digo, o corpo não está esticado, não, eu estou bem, então vamos trabalhar. Vamos lá. E a vida segue. E é um dos motivos exatamente de maior conflito hoje em dia, né? As pessoas não entenderem isso, não respeitarem o que o outro acredita e não tentar, debater ideias, tentar entender o ponto de vista, ampliar a minha mente, porque quando eu ouço o que você está falando que é diferente do que eu penso, eu falo, não tinha visto por esse ponto de vista. Isso é perfeito. A preocupação de todo mundo não é essa. A preocupação é te convencer do meu ponto de vista. Exatamente. De que eu estou certo. Esse é o problema. A superioridade. Aí as coisas começam a ter os conflitos. Exatamente. Quando você vai falar com alguém que não está preparado para ouvir. Quando alguém vem falar de espiritualidade comigo, eu digo que você evolui espiritualmente só. Eu digo, você está pronto para morrer agora? Não. As pessoas não pregam lei do desapego? Sim. O primeiro apego é esse aqui. Você não está desapegado da carne. Eu estou em paz. Não devo a ninguém. Por isso que precisamos fazer análise. Sim. O que eu estou devendo aos meus irmãos? Não, estou em paz. Então o desapego primeiro é do corpo. Não estou falando de carro, de que seja. Sim. É do eu. Desapego do eu. Isso não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas é praticável. Uhum. É praticável.
E todos esses pilares, e o mais legal, assim, falar de espiritualidade, falar de arte marcial, ele só me remete à figura dele, sabe quem? É um guerreiro samurai. É exatamente isso, pô. É exatamente isso, né? Exatamente. É físico, é mente, é o espírito, é o propósito, os valores. Fenômeno. E contribui, né? Contribui com o outro. Exato. Eu acho que quando você consegue pegar na mão de alguém e ajudar alguém, seja lá qual for o processo, velho, isso é espiritualidade. Isso gratificante. É gratificante. É gratificante. É libertador. É isso. Você não sabe, é pegar e vamos aqui. Eu faço um trabalho social, eu ajudo muito atleta, né? E assim, eu fico muito feliz com aquele menino. Chega, porra, eu ganhei, poxa, o projeto ajudou, não sei o quê. Então, eu fico muito feliz com isso. Não trata-se de dinheiro, trata de energia, de vitória. Isso. Essa pessoa vai carregar isso, do consciente ou inconsciente, dependendo do ser que ele desenvolva, mas vai trazer. Isso. A sua energia vai estar num processo. Vai. Isso é maravilhoso. Energia positiva atrai Não energia adianta positiva. eu ser campeão se meu irmão aqui não consegue ser também. E eu não estou falando, entenda bem, eu não estou falando que eles têm que ser campeão da mesma coisa. Claro. Mas em que esse cara é campeão na vida? Isso. Algo todos nós temos que ser, né? Eu falo para os meus alunos todo dia, onde estão as pessoas que te derrotaram na vida e onde você está? Faça-se essa pergunta, porque se eles te derrotaram e estão acima de você, tem alguma coisa errada. Mas se você está acima deles, também para eles está alguma coisa errada. Você não vai passar no vestibular, você não vai ser isso ou aquilo, que as pessoas gostam de falar isso. Sim. Hoje eu sou aquilo que planejei e você é o quê? Boa. Onde você está? Essa análise tem que ser feita. E aí eu não julgo o processo. Sim. Eu só entendo o processo. Uhum. E aí eu não digo que estou certo, eu digo, o caminho está dando certo aqui. Vamos continuar andando. Mas o segredo é viver em paz mesmo. Meu amigo. Histórias, viu? Histórias. Muito legal, velho. Muito legal. E o interessante dessas conversas é que, assim, a gente faz um planejamento mental, né? Uhum. Trazer um cara, né? Cara atleta, treinador e tal. E aí, meu amigo, a gente tem que conversar. E o que a gente conversou aqui hoje era o que era para ser conversado. Perfeito. Né? Era o que era para ser trazido. E às vezes a gente quando vê, tá no caminho, meu amigo, eu caminho pro lado de lá, mas é porque muitas vezes é o que eu tô precisando ouvir, é o que o Diego tá precisando ouvir, é o que quem tá ali tá precisando ouvir. Sim. E não tava no meu planejamento, nem no seu, nem no dele, né? Não tá no nosso plano. Exatamente, é natural. É natural. Muito legal mesmo, velho. Muito legal. Eu tô aqui e a cabeça fica assim. Era pra gente ter marcado o podcast 6 horas da manhã, entendeu? E não esse horário, velho. Exatamente. Maravilha, velho. Maravilha. Muito legal. Olha que eu já dei 6 aulas e fiz um treino hoje. Olha aí. Geralmente eu dou 13. 13 aulas. Mas hoje, por causa do podcast, eu parei mais cedo. Mas a minha média é 13. Mais um treino. Começa a que horas a primeira aula? Pode ir, que eu também sou da madrugada. Eu acordo 3h45, 4h30 eu tô na sala. É um horário que começa a primeira aula. 4h30 é a primeira. Onde é o seu estúdio? No Horto. No Horto. Eu tô lá já... Qual o nome? Até pra... Além de divulgar mais pra gente. Não, é o Ortofight. A gente tá no edifício pré-escola, né? Tem um eu já tô lá desde 2012. Só que as pessoas... Eles me ligam muito ainda à arte marcial, ao Muay Thai, ao Jiu-Jitsu. Sim. Eles não sabem que eu faço a outra parte, que é preparação física, hoje que é meu carro-chefe. Sim. É onde eu ajudo mais gente de diversas idades. Eu tenho um aluno com quase 70 anos. Eu tenho um aluno que nem, às vezes, sentava e levantava direito. Hoje, a pessoa pega peso. Homens, principalmente. Homem não gosta de malhar perna. Brincadeira, né? Quando eu pego lá, eu pego pelas pernas. Pra poder o cara não andar no outro dia, né? Diz o seguinte, né? Que malhar perna previne demência. Mas por que previne demência? Sim. É porque a excitação neurocentral é muito maior. Sim. E a questão hormonal é muito maior. Muito. Então, por isso que isso previne. Então, muito. O macho aí, vamos malhar perna. Por isso que eu malho perna e corro, viu? Pra manter meus hormônios em dia, mas é verdade. É o caminho. Quem mais me ensinou isso foi o futebol. Porque todos os fundamentos que você imagina, sim, a essência é o movimento de perna. Perna, perfeito. É muita perna o tempo inteiro. Acelerar, frear, perfeito. O tempo todo. Pro peito sair da forma correta, a chapa sair da forma correta, é o seu movimento de perna. Esse é o segredo maior. Imagina. É incrível. E você, às vezes, não tem esse racional. E é onde a gente vai se aposentar, né? Como diz, em cima das pernas, né? Total. Porque se você não cuidar agora, na cadeira de rodas ou cama.
E aí não faz muito sentido. Né? Uma coisa que às vezes eu trago muito para os pacientes, às vezes em consultório, é o seguinte: às vezes você pega o paciente natural, né? Ainda mais quem não faz atividade física de forma regular, não cuida da saúde de forma regular, a perda de massa muscular, né? Com o passar dos anos, né? A sarcopenia. E aí, muitas vezes isso está associado, por exemplo, a uma alteração hormonal que ele precisa ajustar ali. Exatamente. Né? E aí eu sempre falo com os pacientes o seguinte: você quer ser o idoso que quer levantar sozinho da cadeira ou que você quer levantar com ajuda? Porque isso faz total diferença, velho. É porque ele pensa, isso é envelhecer com qualidade. Entende? Aí ele para assim, olha, caramba, realmente. Porque ele vai levar a mente para algum idoso que ele já viu com dificuldade. E também para uma coisa, independência. Quem Exatamente. gosta de ser dependente? Exatamente, velho. Autonomia ainda. Ninguém. Isso é perfeito, você faz essa pergunta. Ninguém, porque aí você coloca o cara para ele vislumbrar aquilo, né? Para ele olhar, caramba, realmente eu preciso olhar isso aqui. Não é só estético, não é só sexual, né? Não, meu amigo, é físico, é sua qualidade de vida, sua qualidade de saúde mesmo. E aí é importante por isso, velho. Importante por isso. E a gente vem, não sei se você tem essa visão, mas, por exemplo, a gente que não está no meio. Agora a gente está no meio, a gente é do meio de atividade física, mas assim, se você pegar nossa idade, enquanto época de faculdade, sei lá, 20 anos de idade, você fazia atividade física? Zero. Não tinha. Não tinha assim. Não tinha. Então, assim, hoje eu corro. Hoje, por exemplo, os grupos de corrida, você vê menino lá tem uns estudantes lá de 20, 18, 19, 20 anos, que para estar 5 horas da manhã correndo, ele não pode ter comido água na noite anterior, ele tem que ter dormido bem, se alimentado bem, e ele tá ali correndo. Então, assim, essa mudança de mentalidade é uma coisa que a gente vai colher muitos bons frutos lá na frente. Então, você vê pessoas ali que hoje têm ali 40, 50 anos de idade, que tiveram ali na época do adulto jovem completamente sedentários e que estão correndo atrás do prejuízo, né? E você vê em contrapartida adolescentes, adultos jovens ali que o cara já começa naquilo. Na atividade física, tem que ser atividade física regular e é todo dia. Então, assim, essa mudança de mentalidade, né? Claro que a gente teve cenários aí, como a questão da pandemia, que também meio que aceleraram esse processo de olhar para dentro, de cuidar da saúde, bastante, né? Né? De cuidar da saúde, Sim. Mas a gente vê gerações diferentes. E isso a gente vai ver o impacto lá na frente. Porque hoje, se você olhar aí, a gente cuida, na imensa maioria, homens 40 a mais. Então, a gente está numa transição. Se você pegar um mês 60 a mais, eu brigo para os meus pacientes irem para academia para fazer musculação, porque às vezes nunca fizeram, nunca nem passaram na porta de uma academia. E é importante. E agregado a isso aí, a carreira do homem e da mulher, ela tá um pouco mais tardia, né? Também, sim. Antigamente, o cara era doutor aos 24 anos. Exato. Hoje não. Essa carreira, ela tá mais... Ter filho, um exemplo, é mais... Então... o cara adquirindo empresa com 45 anos, 50 anos. Exato. Então, mas o cara precisa ter saúde para fazer isso. Exatamente. Você vê que as coisas eles andam junto, né? Total. E é uma soma de tudo, porque a gente fala muito atividade física, mas eu acho que o importante também é lembrar que você precisa ter uma vida, e também, principalmente mais, né, na longevidade, uma vida ativa. Sim. Porque tem coisas que são muito simples do dia a dia que as pessoas não fazem. Por exemplo, beleza, tem o seu momento lá de correr ou de ir pra academia, ok. Mas no dia a dia, por que você não sobe uma escada? Por que você vai pro primeiro andar de elevador? Sim. Por que você estaciona o carro aqui e não caminha até ali, você precisa estacionar o carro ali, você dá 200 voltas? Né? Hoje a facilidade de tudo, o acesso de tudo. Levanta para fazer. Não, você pede o iFood. Não acende uma luz, acende no celular, né? Acende Tudo no celular, isso. levanta. Então, assim, se manter ativo também é importante. E aí vai se somando a sua atividade física. Então, não dá, entendeu? Você não digita mais, você não escreve mais, você não movimenta, não tem trabalho manual. É engraçado, um dia eu parei para escrever, eu sou canhoto, a minha mão começou a doer. Você não tem trabalho Como é que escreve, né? Rapaz, porque você está acostumado agora a falar, digitar, digita. E até, exatamente. Então, tudo isso, se manter ativo é isso também. Lembra da palavra cruzada? Demais. Poxa, tá ali, você tá falando, escrevendo, pensando, né? Perfeito. O cérebro, ele faz isso, ele elimina o que é inútil. Se você não tá usando... Ter uma vida ativa. Exatamente. Ele elimina. Exatamente. E aquela função vai ficando para lá, né?
velho. É isso aí. Beleza, Papo meu irmão. surreal, viu, velho? Estamos chegando pro final, infelizmente, né, velho? A hora passa voando aqui. Aqui a gente ia ficar, vamos marcar outro para poder conversar aqui, velho, de várias coisas. Foi muito legal mesmo. Normalmente aqui a gente coloca o convidado em uma saia justa, né? Porque a gente diz que Se o homem botar, com eu H, uso também. que homem com H minúsculo, né? Que é o que a gente preconiza aqui, que é o homem de verdade que tem que se cuidar, né? Que tem que valorizar a saúde, né? O cuidado mesmo. É aquele que tem que pedir ajuda quando precisa de ajuda. A gente diz que ele tem que usar saia, a gente coloca em 2 saias justas, né? Mas antes, eu queria lhe agradecer, né? Antecipadamente por você se disponibilizar, né? Como você mesmo falou aí, você remarcou aí suas aulas, não deu as aulas para poder estar aqui. Isso, você, sem dúvida, você contribuiu muito comigo, muito com o Diego, né? E muito com quem vai assistir isso aqui, velho, porque, sabe, é surreal, de fato, né? Então, assim, cada coisa que você ia falando aí, a mente vai processando aqui, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente de como eu entrei, tá? Certo. Isso aí eu tô falando minha percepção mesmo Mas dessa na nossa verdade já conversa de estava aí, hoje. sabe? Sim. Já estava aí. Talvez precisasse... Só ligou, já tá tudo aí. Já Já tá. tá tudo aqui. Talvez só precisasse mexer, né? Exatamente. Então, é isso. Mas antes de botar o homem na saia justa, entendeu? Vai ficar bonito, viu, velho? O cara forte aí, atleta de saia. Tá maleável. É isso aí. Mas antes de mais nada, é pedir, né, para que você que está aqui assistindo esse nosso episódio, né, compartilhe, curta, comente. Não adianta você assistir e não dar um like aí, porque eles não vão entender que, de fato, esse conteúdo é relevante e a gente, infelizmente, sofre uma enxurrada de conteúdos ruins, né? É só você abrir o seu celular, rolar o feed aí, que a chance de vir uma coisa positiva que vai lhe acrescentar em algo é mínima. Então, assim, poxa, gostou? Compartilha, manda pra alguém, fala assim, rapaz, olha o que esses 2 malucos chamaram ali, o cara foi, velho, o cara abriu a cabeça deles, façam isso, porque de fato é a boa informação. A informação, ela salva, né? O conhecimento, ele salva. Verdade. E o que a gente fez aqui nada mais foi do que acessar esse conhecimento aí que você trouxe pra gente. Beleza? E antes de passar a saia justa aí, agradecer a Andros, na verdade, que é o maior centro hoje de saúde do homem, saúde e cuidado do homem de Salvador, da Bahia, né? Um centro que tem urologista, tem andrologista especializado em saúde sexual do homem também, mas uma equipe multidisciplinar que cuida do homem por completo, né? Nós costumamos dizer que uma coisa que é bem legal, que assim, a criança ela vai para o pediatra, né? E a menina, quando ela menstrua, ela vai para o ginecologista. E desde que ela faz a primeira menstruação, ela segue na vida ali com o ginecologista. Ela pode não ir para médico mais nenhum, mas no ginecologista ela vai com uma certa regularidade. O menino, ele chega aqui na adolescência, entrou no gap. É verdade. E só vai ser lembrado de que ele precisa se cuidar quando fala assim, Novembro Azul, problema de próstata, É verdade. ou quando tem algum problema de saúde. Então, assim, esse gap aqui, né, é um período que existem, se a gente olhar aqui para a urologia, inúmeras doenças que só acontecem no adulto jovem. E passam aí despercebidos, né? E o nosso intuito, enquanto Andros, por exemplo, é justamente cuidar da saúde do homem como todo. Então é o cara que muitas vezes não vai em médico nenhum, ele tem que ir no médico para chamar dele, que é o cara que vai orientar, que ele busque um nutricionista, que ele busque uma atividade física, um educador físico para poder orientar, que vai cuidar da parte hormonal dele ali também, e por aí vai. Então agradecer aí a Andros pelo patrocínio, né, e pelo cuidado aqui com a gente, com a HCast. E a primeira saia justa é sua? Pode ser minha. E antes também queria agradecer, meu Torinho, pelo papo, pela disponibilidade fenomenal. Antes de eu te fazer a primeira pergunta aí, te colocar na primeira saia justa, queria deixar aberto esse canal aqui para que você fale, né, com os espectadores para divulgar o seu trabalho, falar como que o pessoal chega até você, ouve as suas ideias, falar um pouco das suas redes sociais, que isso é importante também para que não só esse conhecimento de hoje vá adiante, mas o que você tem para passar, vai adiante. Então, antes de eu te fazer essa primeira saia justa, Fica fala à com o vontade. pessoal aí como é que te acessam, onde é que te acham.
Galera, meu Instagram é @minotaurinho mesmo. Né? Tem o Orthofight também, que é do meu negócio. E no YouTube a gente tem um canal, né? Acho que tá com 124 mil seguidores lá, que a gente bota conteúdo também importante Muito pra legal. galera, treinamento, dicas. Treinador Minotaurinho. São essas redes que eu dou assistência, respondo a galera, eu acho importante, né? Tem o outro, como é aquela outra rede? TikTok, né? Eu parei um pouco porque é muita criança, aí eu já tava com 100 mil seguidores no TikTok, aí eu parei um pouco porque é muita criança, muita pergunta. Aí eu gosto mais de assunto técnico, aí eu fico mais nessas redes que eu interajo com o público. Consegue interagir melhor. Entendeu? Perfeito, maravilha. Maravilha. Então a mensagem tá aí. Vocês conseguem achar o homem nessa. Acesse essa mente, viu? Acesse essa mente. E a pergunta que a gente quer fazer é o seguinte: a primeira, a saia justa. Se você for resumir hoje, né, o papo que a gente acabou de ter, a mensagem, a ideia que você quis deixar, de uma forma assim, numa frase, de uma forma precisa, concisa, clara, de que forma você deixaria isso aí pro nosso espectador? Eu acho que não importa o estado que a gente esteja da vida, com dificuldade, com dinheiro, sem, com nível de mentalidade, mas seja maleável sempre, escute, certo? Esteja sempre pronto a ouvir, construa uma rede de amizade, foi o que a gente falou aqui, né? Traga para pessoas que abracem o projeto para perto, para ajudar, e não sofra sozinho. Um homem acha que ele pode vencer o mundo sozinho. A gente não vence sozinho. Tem os amigos da brincadeira, mas tem um amigo da conversa séria, né? Falar do assunto, né? O índice também, às vezes, infelizmente, de suicídio, não sei se pode falar, Sim. É alto entre homens, porque o cara guarda tudo. Perfeito. Então, isso é muito perigoso. Converse esses assuntos com pessoas que você acha que tem um equilíbrio, não guarde nada. Porque o homem chora, o homem sente dor. Não é diferente da mulher, não. A gente tem dor, incerteza e luta. A gente está no mesmo plano, com as mesmas dificuldades. Não significa que eu seja mais forte do que uma mulher ou que o homem da minha direita ou da minha esquerda. Mas eu tenho que ser sábio, entender que eu preciso de ajuda para sobreviver nesse processo. Perfeito. É isso aí, velho. Esse é o HCast. Mas o intuito é justamente esse, é trazer, né? Porque muitas vezes quem tá de fora, ele vê o cara, o cara lutador, o cara forte, o cara... Não, meu amigo, temos as nossas fraquezas, né? As nossas deficiências. A gente está aqui, como você falou, nesse plano para poder evoluir. E evoluir sozinho não vai, meu amigo. Você precisa de ajuda. É perfeito isso, amigo. É o nível da conversa. Isso. Conversa com o velho. O Nietzsche, eu acho que fala disso. Velho, criança, bebê. Você tem que transitar nesses níveis de conversa e compreensão. Perfeito. Todo mundo precisa fazer isso. Perfeito. Entendeu? É isso aí. E a segunda saia justa você contribuiu muito com a gente aqui. Gratidão, muito obrigado, de muito. verdade. E a segunda saia justa, a gente sempre coloca o convidado quem que você acredita que seja uma pessoa que possa contribuir, né, para esse homem aí que nos assiste, que a gente também tem um público feminino grande, né? Sim, sim. E é muito legal que os comentários maiores são das mulheres, mas assim, que traga para esse público do HCast, quem você acha que poderia estar sentado aí e que poderia contribuir com o podcast, com essa mentalidade, com essa coisa de colocar o homem no lugar que ele deve estar, que é o lugar de autocuidado? Traz malhadinho, um atleta. Porque é um cara bom, porque é um menino favela. Sim. Saiu, venceu a vida. Sim. Tá bem. E eu acho interessante ele trazer, porque boa parte da nossa cidade, o homem, a gente é da favela, né? Onde tem pouca informação. Perfeito. Nada melhor do que trazer alguém também Boa. vindo de lá para mostrar a grandeza do mundo, né? Maravilha. O cara grande lá, 1,90 m, mais de 110 quilos. Maravilha, fenomenal. Torcedor do Vitória aí. Pronto, aí, já arrumou um comparsa. Vai ser bom, olha, de eu contribuir com a galera. Maravilha, então pronto. Trazer Vamos um lá. negro no HCast. Vamos lá, maravilha, coisa boa. Notorinho, muito obrigado. Viu? De coração mesmo. Muito obrigado. Ficamos aqui com esse episódio, né? Fiquem ligados. Em breve aí vai ter acesso aí para todos verem, compartilharem, curtirem. Um abraço. Um abraço, gratidão. Um abraço, pessoal. Obrigado.